Em dezembro de 2012, os moradores de Zarzal del Valle começaram a viver noites de terror. Segundo eles, se depararam com seres muito ágeis e que não eram desse planeta. Luiz e Rafael Perea são dois irmãos que já tinham ouvido boatos sobre os seres estranhos que apareciam à noite. Mas nenhum deles achava que iria caçar a criatura. No dia 27 de dezembro, eu estava na minha casa, que fica bem perto daqui, quando meu irmão me falou: olha, eu estou ouvindo uns barulhos estranhos em casa. E daí eu falei para ele: eu vou dar uma passada aí à noite para ver o que é. Rafael resolveu investigar o que era esse barulho e se tinha alguma relação com os boatos que tinha escutado. Ingenuamente, ele foi até a casa pensando que se tratava de algum mal-entendido. Enquanto Rafael caminhava fora da casa, do lado de dentro, seu irmão Luiz seria o primeiro a encontrar algo incrível. Eu estava dentro de casa quando ouvi o cachorro latir. Então eu fui e abri a janela. Os latidos dos cachorros fizeram Rafael pensar que estava acontecendo alguma coisa. Ele decidiu entrar correndo na casa para ver se eles não estavam em perigo. Os cachorros latiram e eu entrei. Subi e vi uma figura de preto, alta, com músculos, pernas grandes. Eu fiquei olhando por um tempo, assim, uns 5 minutos. E acendeu uma luz vermelha que ficou piscando. Ela ficou lá um tempo e depois se apagou. Rafael via a cena sem acreditar. Seu irmão Luiz parecia em transe. Ele não mediu as consequências e tentou chamar a atenção da criatura estranha. Quando o bicho viu o Rafael, ele saiu correndo e o Rafael foi atrás dele. Acho que nunca vamos saber. Rafael começou a perseguir o ser o mais rápido que podia, mas seus esforços não adiantavam. A criatura se movia de maneira ágil e veloz, o que causou mais surpresa e a suspeita de que enfrentava algo que não parecia deste planeta. Quando eu pensei que estava perto, o bicho fez e saiu em alta velocidade. Eu perdi. Fiquei pensando no que era aquilo, mas não era um ser desse planeta. Parecia até o vento. Não sei se flutuava ou... não sei. A criatura correu tão depressa que desapareceu de sua vista. Ou foi isso que acreditou. Então eu fiquei intrigado. Daí eu voltei para casa e sentei no quintal. E os cachorros do vizinho... Será que estava lá? E outra vez, o bicho tinha aparecido. E eu fiquei olhando e consegui ver bem. Rafael olhava a criatura com espanto e percebia que o que acontecia não era normal. Em 54 anos, sempre andando por aqui à noite, nunca tinha visto nada como aquilo. O que era aquilo? E senti uma coisa ruim, porque ele se armou, fazia um barulho, ficava assim como se quisesse brigar. Rafael não ficou assustado. Estava disposto a arriscar tudo, inclusive a vida, para descobrir o que era este ser e o que se escondia por trás de sua estranha figura. Eu fiquei, ele foi se afastando e entrou no meio do pomar de goiaba. Eu não fui atrás porque senti medo, porque estava muito escuro, não dava para ver e mas ele foi embora por cima da colina. Rafael não entendeu o que tinha se aproximado deles. Quando pensou que a calma havia voltado ao vilarejo, os seres estranhos voltaram. E tempos depois, os irmãos Ramiro e Nelly Varela também entrariam para a lista de testemunhas que tinham visto o mesmo. Passou um homem forte de aproximadamente 1,80, 1,90 de altura. Ramiro Varela viu passar uma figura estranha, que chamou sua atenção. Totalmente preto. Era o corpo todo, não sabia se era a pele, mas era totalmente preto, um preto brilhante. Isso chamou minha atenção e eu fui atrás dele. E eu não alcancei.
Daí eu voltei ao engenho de cana e estávamos trabalhando. Dez minutos depois, ele apareceu atrás do mato. Nunca tínhamos visto um caso assim. Nem uma criatura como essa, tão estranha. Nem Nelly, nem Ramiro faziam ideia do que estavam prestes a testemunhar. No final de 2012, a comunidade de Zarzal del Valle, na Colômbia, começou a viver noites de terror, diante de boatos de que um ser de aspecto humanoide aparecia à noite. Ramiro e Nelly trabalhavam em um engenho de cana-de-açúcar quando o ser apareceu e começou a observá-los. Eu estava lavando roupa quando o meu irmão me disse: Nelly, tem um homem estranho andando por aqui. Fala para a senhora da casa emprestar a espingarda. Eu fiquei muito assustada. Afinal, uma espingarda para quê? Ramiro acreditava que eram pessoas com roupas estranhas que estavam lá para ameaçar um dos empregados do engenho. Quando ele falou espingarda, fiquei com medo, porque pensei que fosse haver uma desgraça. Em nenhum momento eu pensei em seres estranhos. Então eu dei a espingarda para ele. Eu dei um tiro. E na mesma hora ele saiu correndo, mas eu não mirei para acertar. Foi só para assustar, para ver a reação que ele ia ter. Mas a única coisa que o bicho fez foi... como se quisesse me pegar. O ser continuou correndo pelo lugar, se projetando muitos metros a cada salto. E quando me dei conta de que aquilo que acontecia era uma coisa fora do normal... Claro que eu senti medo também. O ser se aproximava cada vez mais e todos que estavam presentes notavam que o que viam não parecia uma criatura deste planeta. O que aumentava o temor. Na hora de correr, de saltar, fazia com uma agilidade impressionante. Não ouvia o barulho quando caía, mas sentia a vibração como se movesse a terra. Ele começou a correr pela estrada, mas com uma velocidade muito grande. E todos sentimos um temor, um medo mesmo. E nessa época, nos trancávamos 6:30 da tarde. Não queríamos mais sair e o que precisava ser feito era feito bem depressa, porque tínhamos medo de sair de casa. Finalmente saiu de lá tão rapidamente como havia chegado. No entanto, os moradores de Zarzal del Valle ainda têm dúvidas. O que viram? Era mesmo um ser de outro planeta? Não foi um erro de interpretação? Tantos moradores poderiam cometer o mesmo erro? Você muda o jeito de pensar, fica com aquilo na cabeça e você pensa... O que será? Será que é desse planeta? O que chama muito a atenção é por que aqui? O que tem nesse lugar de especial? São seres de outro mundo, de outro planeta. Os acontecimentos de Zarzal del Valle mostram que o desejo por conhecer o que se esconde por trás dos incidentes com OVNIs permanece intacto. Mas estamos prontos para conhecer a verdade? O que aconteceria se descobríssemos que por trás deles se esconde a presença de seres de outros planetas? Entraríamos em pânico e histeria?